O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, tem 51 anos. É formado em engenharia e em economia pela Universidade de São Paulo, a USP. Kassab é também responsável pela criação do mais novo partido político brasileiro, o PSD, Partido Social Democrático. Mas antes disso já foi filiado ao PL, que hoje é o PR, e também ao PFL, atual Democratas. Gilberto Kassab foi vereador, deputado estadual e federal. Chegou à Prefeitura de São Paulo como vice de José Serra, do PSDB. Assumiu a prefeitura em 2006, quando Serra deixou o cargo para disputar o governo do estado. E em 2008, Kassab se elegeu pelo voto direto prefeito de São Paulo. Olá, internauta. Bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Uma realização da Folha de São Paulo, do portal UOL e da Folha.com. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E o entrevistado deste programa é o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Prefeito, muito obrigado por sua presença. E eu começo perguntando, o Brasil precisava ter o 28º partido político, o PSD? Olá, Fernando. Olá, internauta. Precisava. Tanto é que precisava que em 6 meses surge um partido. Um partido que teve mais de 500 mil de pessoas o apoiando por todo o país. Um partido que nasce com aproximadamente 50 deputados federais, 2 senadores, 2 governadores, 6 vice-governadores, centenas de prefeitos, milhares de vereadores. É um partido que tinha um espaço para ser ocupado, ocupou um espaço que estava evidentemente à disposição de uma ideia, de um grupo. Portanto, eu estou muito tranquilo em relação à necessidade que o país tinha de um novo partido. Embora o TSE tenha dado o registro definitivo, durante o processo houve muitas acusações de que algumas assinaturas foram fraudadas no apoio. Isso foi eliminado pelo TSE. Mas essas assinaturas, como é que apareceram lá? Isso foi eliminado pelo TSE, Fernando, e por todos os tribunais regionais eleitorais, porque o registro do partido em todos os estados foi deferido por unanimidade. E ontem no TSE, quase unanimidade, 6-1. É evidente, nós não vamos polemizar, mas só falta alguém achar que um partido que foi adquirindo essa dimensão iria, com assinatura falsa, procurar obter o seu registro. Eu não quero polemizar, mas teve muita fofoca, muita maldade, muita jogadinha política, mas a Justiça Eleitoral ela mostrou ser muito competente, muito eficiente e agora, depois da decisão de ontem, homologou o partido, que é definitivo. O PSD vai ser intolerante com a corrupção e como? Um partido, eu dizia agora há pouco a um grupo de jornalistas, que um partido ele não nasce com as suas propostas. Um partido nasce com a sua conduta. A partir de agora, o que existe é uma expectativa da sociedade brasileira em relação à nossa conduta, dos nossos parlamentares no Congresso, nas câmaras municipais, da ação do partido frente a irregularidades internas e externas. Portanto, a partir de agora, existem os holofotes em relação ao PSD e eu espero, junto com todos os companheiros, mostrar as razões do nosso nascimento. Recentemente, aqui em Brasília, o Congresso absolveu uma deputada que era alvo de um processo de cassação, Jaqueline Roriz. Ela havia cometido um crime via provas antes do exercício do mandato, mas o fato se tornou conhecido só durante o mandato. Como teria votado o PSD nesse caso? Eu não diferencio os crimes, sejam eles antes, durante ou depois. Crime é crime. Nesse caso, o Congresso foi um pouco leniente com essa deputada? Não, seria uma ousadia eu aqui falar que o Congresso foi leniente. Até porque cada deputado, ele ao votar, ele assume e carrega o peso desse voto para o resto da sua carreira. Mas o voto é secreto, ele não sabe, ninguém sabe, não? Se eu estivesse no Congresso Nacional, eu votaria por sua cassação. Nesse caso de Jaqueline Roriz. Muito bem. O senhor, ao longo do processo de criação do PSD, teve uma declaração que era mais ou menos dizendo que o PSD não seria nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, para explicar como seria construída a sigla. O que o senhor quis dizer com essa frase? Essa frase, Fernando, foi fruto de uma edição equivocada. O que eu disse no início do partido, nos seus primeiros dias,
quando foi perguntado em relação à posição ideológica do partido, que naquele momento não era nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, porque iríamos construir o programa partidário e a partir daquele momento, porque naquele momento tinham duas pessoas lançando as pedras fundamentais do partido, eu e o vice-governador de São Paulo, Guilherme Afife Domingos. Todos sabem, isso foi público. Depois fomos juntos, os dois, para a Bahia, aonde lá lançamos a pedra fundamental, o processo inicial do partido, e eu respondia que no decorrer do tempo iríamos definir se o partido seria de esquerda, de centro ou de direita, porque ainda um partido não era nem partido. Hoje eu posso lhe afirmar, até porque era essa a minha posição inicial que acabou prevalecendo, que o partido é de centro, nem de esquerda nem de direita. O Brasil estava precisando de um partido de centro com essas características e é evidente que, sendo um partido de centro, nós vamos exteriorizar as nossas convergências e as nossas convergências elas serão sempre baseadas no nosso programa, que será construído a partir de agora, mas baseado num conjunto de diretrizes já estabelecidas publicamente. Diretrizes essas que privilegiam um Estado forte na saúde e na educação, que privilegiam ações que conduzam o Brasil a mais eficiência no que diz respeito às ações quanto à segurança, quanto à justiça. Um partido que vai defender as liberdades individuais, a liberdade de imprensa. É fundamental que deixamos clara a nossa diferença em relação àqueles que não pensam dessa maneira. Um partido que vai efetivamente lutar por regras mais claras para que o nosso produtor rural tenha tranquilidade para investir. Um partido que vai defender a Zona Franca de Manaus. Um partido que vai defender o contribuinte, mas com ações efetivas e que tem entre nós o grande líder nos últimos anos das ações frente ao contribuinte, que é o Guilherme Afife Domingos. Portanto, é um partido que tem cara, um partido que vai ter clareza na sua conduta. E como vai agir o PSD sobre 3 temas que estão por aí sempre? CPMF para financiar a saúde, uma nova regulamentação para a prática do aborto e uma nova regulamentação para a descriminalização das drogas. Quem vai falar é o cidadão e também o presidente do partido. E é evidente que decisões partidárias serão adotadas em colegiado. Em relação à primeira que você CPMF. disse, somos contra, até porque não tem nenhum sentido no país que precisa fazer uma reforma tributária, antes de fazermos a reforma tributária, falarmos em novas taxas, novos impostos. O que precisamos é uma rediscussão do Pacto Federativo, é uma Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva que possa inserir nessa discussão da Assembleia a reforma tributária. Mas de onde vai sair o dinheiro para a saúde, uma vez que a Câmara acaba de votar a regulamentação da Emenda Constitucional 29, agora está no Senado, e determina ali que os estados, as cidades e a União gastem mais. Essa é a importância da Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva. Vamos falar sobre isso agora. Sim, mas antes disso, vai demorar um pouco. A Assembleia Nacional Constituinte, ela está vinculada à discussão das reformas. Você não pode transferir ônus, responsabilidade para os municípios e não transferir receitas. O problema é a rediscussão do Pacto Federativo. Mas antes da Assembleia Nacional Constituinte, que eu vou até perguntar sobre isso para o senhor, até que ela venha, como vai se financiar a saúde? Com mais eficiência das Sem ações, CPMF? Das ações de governo, qualquer que seja. Eu encontrei a Prefeitura de São Paulo investindo 15% do seu orçamento em saúde. Eu deixo a Prefeitura de São Paulo com o governo investindo 21%. De algum lugar eu cortei. Certo. Então o senhor, para recapitular, é contra a criação de um imposto específico para financiar a saúde? Seria só na base da gestão, então? Na base da gestão e da rediscussão do Pacto Federativo, porque é claro que faltam recursos para a saúde. Eu estou à disposição como prefeito, como cidadão, como presidente de partido, para estar ao lado do governo, da presidenta Dilma Rousseff, para encontrar fórmulas que tragam mais recursos para a saúde, mas sem o aumento da carga tributária. Aborto. O senhor acha que tem que ser PSD, não o senhor? O PSD talvez terá uma posição a respeito da prática do aborto, se ela deve ser ampliada às circunstâncias em que pode ser praticado? Poderá até ter uma posição partidária. O senhor tem uma posição? Se tiver, a minha posição pessoal é contra a ampliação dessas práticas. Eu sou a favor do que está na lei hoje, não é? A regulamentação
e existem os casos previstos em lei, eu acho que funciona bem. Sem nenhuma ampliação. Sem nenhuma ampliação. Descriminalização de drogas leves, por exemplo, a maconha. Eu sou contra. Na medida em que um país como o Brasil, que culturalmente ainda tem sérias dificuldades em diversas regiões, você descriminalize, você terá uma tendência de ter uma ampliação do uso, do número de usuários da droga. É uma droga ainda. Portanto, eu sou contra, tenho respeito porque tem a posição divergente, mas irei trabalhar para que, no caso do partido tiver que adotar uma posição, que tenha uma posição contrária. O senhor é o principal dirigente do PSD. O senhor vai mandar no PSD, imagino, né, porque é o presidente, é um regime presidencialista nos partidos políticos. Essas suas posições podem ser entendidas como, talvez, as que serão assumidas pelo PSD? Olha, Fernando, é um partido que nasce diferente. Porque no Brasil, os partidos que têm coronel, os partidos que têm dono, geralmente eles não fazem convenções, não elegem diretórios estaduais, não elegem nem diretório nacional. É tudo baseado nas comissões provisórias regionais e nacionais. Felizmente, nós fizemos convenções em todo o Brasil, estaduais, temos diretórios e não comissões executivas provisórias, temos diretório nacional eleito, portanto nós temos instâncias que deverão ser ouvidas e não valerá apenas a palavra ou a posição do presidente. É um partido que está organicamente constituído definitivamente. Mas mesmo os partidos que têm diretórios constituídos e não comissões provisórias, alguns têm, no Brasil são poucos, mas têm, ainda assim eles têm dirigentes que se perpetuam nos cargos. Mas veja... O senhor acha que o PSD vai ter condição de ter uma rotatividade nos cargos de direção? Olha, nós já tivemos na primeira reunião da executiva e foi ratificada uma decisão que era informal e hoje nós tivemos oficialmente a primeira reunião, já duas decisões importantes que mostram quais são a elas? Importância que temos para a rotatividade nos cargos de importância do partido e também a importância das ações em colegiado. Em relação aos nossos líderes no Congresso, nós não poderemos, as bancadas, repetir os seus líderes numa única legislatura. Já foi escolhido o primeiro líder, o deputado Guilherme Campos, que ficará esses 2 meses e o ano que vem. Não poderá mais ser líder ao longo dessa legislatura. Não haverá a possibilidade de um mesmo líder ao longo dos 4 anos. Isso se repete nas assembleias e câmaras de vereadores? Num primeiro momento, não. Num segundo momento, sim. Até porque, como o partido ainda está sendo constituído, você tem realidades de formação do partido e onde ações de imposição podem dificultar o nascimento do partido. E em relação às CPIs, também foi aprovado pela unanimidade dos parlamentares e da executiva, portanto é uma decisão oficial, que um parlamentar só assinará uma CPI depois da reunião da bancada. Portanto, nós teremos decisões colegiadas de CPI. A bancada se reúne, mais da metade define a permissão de apoiamento, aqueles que quiserem poderão assinar. Então, acho que é muito importante, as CPIs são importantes para o país, mas as decisões não podem ser em caráter pessoal. Portanto, o PSD, na pessoa dos seus deputados federais e senadores, cada deputado só assinará uma CPI quando o colegiado de deputados, a bancada se reunir e, na sua maioria, definir que poderão. Isso vai dar unidade de ação ao partido. Sobre unidade de ação do partido no Congresso em votações diversas, vai ser uma prática do PSD tentar fechar a questão sempre ou na maioria das votações não? Não, com certeza, na maioria das votações não haverá fechamento. O partido, além de ser independente, pelas peculiaridades da sua formação, nós temos líderes e parlamentares de diversas origens. Pega o meu caso, por exemplo. Eu apoiei a candidatura do presidenciável José Serra. Pegam os deputados de São Paulo do PSD, eles estavam na campanha do José Serra. Pegam os deputados da Bahia, junto com o governador Jacques Wagner, eles apoiaram a candidatura da presidenta Dilma Rousseff. Portanto, temos que respeitar as origens de cada um para que nos respeitemos e para que a sociedade, a opinião pública, nos respeite com as nossas posições. Assembleia Constituinte Exclusiva está previsto um dos documentos constitutivos do PSD. Como o senhor imagina que vai convencer os outros 22 partidos representados no Congresso a votar esse tipo de decisão, que muitos tentaram antes e não conseguiram?
Em primeiro lugar, a sociedade civil está madura. Está madura e ela entende a importância das reformas. Hoje, a sociedade civil pede a reforma tributária, pede a reforma política, pede a reforma da Previdência, pede a reforma administrativa. Portanto, existe uma conscientização maior de parte da sociedade civil. Os meios de comunicação hoje perceberam o quanto é importante debater esse tema, junto àqueles que são a favor, que são contra as reformas. Qual é a melhor maneira de fazer reformas? A Assembleia Nacional, exclusiva. Porque se ela não for exclusiva, os constituintes sempre estarão atrelados aos interesses partidários, aos interesses legítimos, eleitorais, que o levaram a ocupar uma cadeira no Congresso. Agora, quando o senhor fala que a sociedade quer reforma política, da Previdência, não seria um interesse mais difuso? Porque nós não vemos uma passeata a favor da reforma política, da Previdência, e também não vemos uma mobilização a ponto de forçar o Congresso a votar todas essas propostas. Mas você vê mobilização da sociedade por melhores serviços de saúde, você vê uma mobilização da sociedade por melhores salários para professores, você vê uma mobilização da sociedade por melhores e maiores investimentos em transporte público nas grandes cidades. Isso só vamos poder conseguir esses objetivos ser atendidos com as reformas. Que tipo de estratégia vai ter o PSD para chegar nessa Assembleia exclusiva que eu imagino o senhor está propondo é para 2014, certo? Qual tipo de estratégia haverá? Nessa primeira reunião, nós já definimos algumas missões e os seus coordenadores. Caberá ao Ricardo Patá, que é o presidente da UGT, coordenar as ações de mobilização da sociedade civil para que possamos reformular a nossa legislação trabalhista e social. Caberá ao Guilherme Afife Domingos, vice-governador de São Paulo, que presidirá a nossa fundação, coordenar seminários por todo o país para que possa, nesses seminários, construir o programa do nosso partido. E caberá à senadora Cátia Abreu apresentar a proposta de Assembleia Nacional Constituinte exclusiva no Congresso Nacional e, através dessa proposta, com essa proposta nas mãos, procurar os demais senadores, com os nossos líderes na Câmara, os demais deputados federais, e, apresentada essa proposta, junto com o partido, levar à discussão, junto à sociedade civil, essa emenda. Já se falou um pouco sobre esse tema antes, aqui muitas vezes em Brasília, no Congresso, e o que se diz é que é muito difícil uma Assembleia Geral Constituinte, ainda que exclusiva, e seria talvez mais facilitada essa tarefa se fosse uma Assembleia Constituinte restrita a determinados temas. O senhor não gosta dessa ideia, então? Não gosto, até porque, já que é uma Assembleia Nacional Constituinte, já que vão ser eleitos constituintes, com exclusividade de ação para esse tema, que seja ampla, para que a gente possa, nessa Assembleia, corrigir as distorções que deveriam ter sido corrigidas em 1993. A Constituinte de 88 previa essa Constituinte e não aconteceu. A Constituição de 88 previa. O PSD, até o dia 7 de outubro, tem uma expectativa de ter qual bancada na Câmara, no Senado, número de governadores, prefeitos? Fernando, nós temos aproximadamente 70, 80 deputados federais que participaram do processo de fundação do PSD em alguma etapa. No apoiamento ou diversos na participação de comissões provisórias. Todos eles estão habilitados a se transferirem para o PSD nos próximos 30 dias. 30 dias após a publicação no Diário Oficial da decisão do TSE ontem. Nós temos hoje... Mas menos dias os que desejarem concorrer a prefeito ou vereador no ano que vem. Estou falando em termos de parlamentares. Nós temos hoje 49 deputados federais que já se manifestaram publicamente e já participam de diretórios, de comissões, da bancada informal no Congresso. Eu acredito que nós deveremos ter mais alguns companheiros deputados que vão se somar à bancada do PSD nos próximos 30 dias. Portanto, deveremos ultrapassar 50 deputados federais. Em relação ao Senado, temos 2, poderemos ter mais 2 ou 3, são diversos que participaram das primeiras etapas, que estão habilitados. Governadores e prefeitos. Temos 2 governadores, o governador Omar Aziz e o governador Colombo, o Omar de Amazonas e o Colombo de Santa Catarina. Prefeitos já são centenas, deputados estaduais centenas, vereadores já milhares. Portanto,
estamos muito bem enraizados dentro do processo político de representação. O senhor é um político experiente, sabe que já outros partidos foram criados no Brasil. O Brasil teve, desde a redemocratização, mais de 80 partidos, hoje são 28. O que vai fazer do PSD um partido perene, que vai durar e não vai ser apenas, como seus adversários dizem, uma janela de infidelidade momentânea? O que irá nos diferenciar é a nossa conduta. Até porque programa todos os partidos têm. Quem cumpre? Ideias todos têm. Quem obedece? Conduta ética todos pregam. Quantos realizam? Então o que vai nos diferenciar são as nossas ações, a nossa conduta a partir de agora. Nós tivemos diversas lideranças políticas que não vieram para o partido, mas mostraram sua simpatia. Eu destaco entre elas, e faço aqui minha homenagem pública, meu reconhecimento, entre essas personalidades, a presidenta Dilma Rousseff nos recebeu, nos deu o apoio, nos transmitiu o seu sentimento de que era bom para o país ter um partido que vinha com esses objetivos. Diversos governadores, eu cito entre eles e eu homenageio o governador da Bahia, Jacques Wagner, que foi o primeiro estado que abriu as portas para que o PSD pudesse fazer uma reunião e com isso mostrar os seus propósitos, e nascemos forte na Bahia. O governador Marconi Perillo em Goiás, que também de uma maneira muito democrática abriu as portas do estado para que pudéssemos nos constituir. Em relação aos partidos existentes, diversos partidos nos saudaram com muito entusiasmo a nossa vinda, a nossa chegada, torcendo para o nosso sucesso, para o nosso êxito. Entre esses partidos, diversos dirigentes, eu homenageio o presidente do PSB no Brasil, o governador Eduardo Campos, que desde o primeiro momento foi parceiro, mostrou a sua visão ampla de um país democrático, com partidos fortes, plurais, uma democracia consolidada. Enfim, tivemos muita ajuda, muito apoio para chegar a esse momento. Muito se falou no processo de criação do PSD que, uma vez formado, um partido já com cerca de 50 deputados, poderia fazer um bloco no Congresso, junto com outras legendas, e assim se tornar mais forte. Qual é a política da direção nacional do PSD a respeito de formar um bloco no Congresso? É muito difícil, nesse momento, constituir um bloco, até porque o que se especula em relação ao bloco com o PTB, com o PSB, e todos sabem a extraordinária relação que adquirimos com o PSB no processo de criação do PSD. Isso é público, não é? O PSB e o PSD estão caminhando juntos praticamente no país inteiro. Mas você constituir um bloco na Câmara dos Deputados é um pouco incoerente, porque o PSB é base do governo, o PSD é independente. Eu até acredito que na maioria das vezes vamos caminhar junto nas votações, mas seria uma incoerência perante a opinião pública brasileira nós já nesse primeiro momento nos atrelarmos em bloco, aonde fica claro que aí não seríamos independentes, ou o PSB deixaria de ser base do governo. Legitimamente o PSB é base do governo e legitimamente o PSD nasce independente. No início do ano que vem, 2012, isso seria possível? Eu acho difícil, porque a nossa posição é por todo o mandato da presidenta Dilma Rousseff. Eu sempre tenho dito, e cito o caso da minha convivência com o presidente Lula. Todos sabem que eu procurei sempre estar ao lado do presidente como prefeito da cidade de São Paulo, procurando ajudá-lo, procurando ser parceiro nas ações da cidade de São Paulo, aplaudindo as boas ações, criticando com espírito público as ações que eu achava que não estavam corretas. E efetivamente, com essa conduta, acabou existindo um respeito muito grande, uma relação pessoal entre eu e o presidente Lula. Quando chegaram as eleições, ninguém foi mais determinado e mais leal a uma candidatura do presidente Serra, do presidenciável José Serra, do que eu. Então, por coerência, eu estou tendo a mesma relação com a presidenta Dilma. Trabalhei pelo candidato José Serra, mas torço pelo sucesso da presidenta, ela está eleita. Todos os brasileiros querem que ela faça um bom governo e contribuo com o meu trabalho como cidadão, como prefeito, agora como dirigente partidário, para que ela faça um bom mandato. Porém, ao longo do seu mandato, a minha atuação, a minha parceria será de independência, mas completa.
Seu partido deve ter cerca de 10% dos deputados na Câmara. Se a presidente Dilma Rousseff convidá-lo para discutir uma possível aliança e integração à base do governo, com possibilidade de o PSD ter um ministério no governo Dilma, o que dirá o PSD? A presidenta Dilma sabe que ela vai contar conosco, com a nossa lealdade, com o nosso espírito público, com a nossa posição transparente em relação ao seu governo, apoiando todas as ações que estiverem identificadas com as nossas convicções, dos nossos líderes, do nosso partido, do nosso programa. Porém, ela sabe que não será possível participarmos do seu programa e nem queremos isso, não precisamos disso para apoiar o que estiver correto nas propostas do governo. Portanto, não iremos participar do seu governo, ela sabe disso e fala de uma maneira respeitosa. Eu acho que é uma honra para qualquer brasileiro, para qualquer cidadão, participar de um governo da presidenta Dilma. Mas no caso do PSD, até por conta das razões que levaram ao nosso nascimento e das origens de cada um, seria uma grande coerência, seria dar um primeiro passo errado. 2014. O PSD é um partido jovem. O senhor acha que vai adquirir musculatura para ter voos próprios em 2014 para governos de Estado e presidência da República? No caso de presidência da República, poderia apoiar candidatos dos partidos maiores? Eu falo em relação à minha pessoa. Todos sabem que será natural se eu apoiar uma candidatura do presidente, do ex-governador José Serra. É natural, tem uma afinidade com ele. Mas no PSD, também ninguém poderá achar que não é natural apoiar uma reeleição da presidenta Dilma se ela fizer um bom governo. Portanto, falar agora em relação à posição do partido na eleição de 2014 é muito prematuro e seria um grande equívoco. Mas o senhor particularmente, o senhor mencionou, se a presidente Dilma fizer um bom governo, poderia apoiar a reeleição da presidente Dilma, é isso? Eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema se ela estiver fazendo um governo que seja bom para o país, que esteja correspondendo às expectativas dos brasileiros. Não há por que debater essa questão internamente no partido e, havendo consenso, apoiá-la. Ela faz um bom governo agora? Até o presente momento faz. Qual foi o principal erro da presidente Dilma até agora? Ela está no início do seu governo. E eu posso dizer a você que ela tem acertado bastante. Então, eu iria registrar que existe muito entusiasmo e muita confiança em relação ao seu governo. Eu, nesses primeiros meses, né, na verdade são primeiros meses, eu vejo muitos acertos, principalmente em relação à sua conduta pessoal, em relação à sua posição de líder de governo, sabendo liderar o governo, sabendo exigir seus companheiros trabalho, eficiência. Eu vejo até o presente momento o seu governo sendo aprovado. Voltando 2 anos, 2012, PSD tem metas para 2012 sobre prefeitos, número de cidades? Como qualquer partido, o PSD procura conquistar espaço para exercer o poder. Nas eleições municipais, vamos nos esforçar para ter candidato a prefeito em todo o país. Nós estamos estruturados nacionalmente e poderemos chegar a ter uma representação, uma participação em todo o país. Seja com candidaturas próprias, que é evidente a nossa prioridade, seja em alianças. Cidade de São Paulo, qual é, no momento, a posição do PSD sobre sua sucessão? No momento, aquilo que era uma posição pessoal, com o registro no TSE ontem do partido, passa a ser uma posição oficial do partido. Eu tenho dado uma preferência para a discussão de 5 nomes. Porque, Fernando, o importante é que tenhamos um nome que, se ganhar as eleições, seja um bom prefeito. De nada adianta ganharmos as eleições e o eleito não ser um bom prefeito. Quais são os 5 nomes? A história do país já mostrou recentemente que quebrou a cara aquele que quis ganhar a eleição por ganhar a eleição. Eu só quero ganhar a eleição com alguém que seja um bom prefeito, senão eu prefiro perder. E nós já publicamente exteriorizamos a preferência por 5 nomes. São eles? Se o Serra for candidato, ele será um bom prefeito, portanto terá o meu apoio. Se o Aloysio Nunes for um candidato, terá o meu apoio. Se o Guilherme Afife Domingos for candidato, terá o meu apoio. Se o Eduardo Jorge, secretário do Verde e Meio Ambiente, for candidato, terá meu apoio. E ainda insisto, tem alguns dias,
para que o secretário Luna, secretário do Planejamento, possa se filiar a um partido, porque também está preparado. São pessoas que ao longo dos últimos 7 anos participaram da administração com alguma responsabilidade, o que me permite afirmar que elas conhecem hoje a cidade, os seus desafios, os seus problemas, estão preparadas para entrar, para assumir e para serem bons prefeitos, exercer a autoridade do cargo de prefeito. Prefeito de São Paulo é um cargo que precisa de pessoas maduras, experientes, responsáveis, porque é um desafio muito grande. 2014 de novo. Aécio Neves e Eduardo Campos são nomes aí que nunca disputaram eleição presidencial, mas que têm sido mencionados como possíveis pré-candidatos ou a presidente ou a vice. Como é que o senhor se relaciona com ambos? O senhor já falou de Eduardo Campos. E qual a possibilidade de vir a apoiar talvez uma chapa diferente, mais jovem como essa? É muito prematuro nós falarmos em 2014, antes mesmo de acontecer 2012. O partido vai se posicionar. 2014 será um momento, acredito eu, que o partido vai ter muita unidade na sua definição. Será o nosso ano, o nosso momento. É um partido que nasce forte, um partido que nasce com muita credibilidade, falando a verdade para a opinião pública, havendo um respeito muito grande dos seus integrantes, respeitando as suas origens, mas em 2014 nós temos tudo para nos cobrar unidade. E é evidente que essa unidade deverá levar a um caminho para apoiar aquele que interprete as nossas expectativas, o nosso programa partidário, as nossas prioridades para o país, e a nossa decisão será baseada justamente nessas premissas. O senhor demonstrou muita força ao criar o PSD, junto com seus companheiros, aí em um ano, um novo partido político. Não obstante, o senhor enfrenta uma queda de popularidade na sua cidade de São Paulo. Segundo o Datafolha, suas taxas de aprovação são baixas. O senhor abandonou um pouco a cidade para cuidar da política? Não, Fernando. A Folha, o UOL, o Valor, são os jornais que vocês representam, tem aqui diariamente a minha agenda. Não teve um único dia, de segunda a sábado, que eu me afastei da cidade de São Paulo. Acordo todo dia às 5h30 da manhã, vou dormir às 10h30, tenho uma agenda pública, acordo às 5h30, leio os jornais, faço um pouco de esteira, tomo café, recebo 2, 3 pessoas para despacho, saio para fazer visitas, públicas ou não públicas, almoço na prefeitura, almoço de trabalho, à tarde convivo com 2 agendas, a agenda do secretário de governo que prepara as reuniões dos secretários para eu participar, a agenda pessoal onde eu recebo pessoas e, portanto, não é possível alguém afirmar que a cidade foi abandonada. A participação política, a vida partidária, ela é muito importante para qualquer um que esteja na vida pública, faz parte da democracia. Foi maldade dos adversários, que não foi assimilada na cidade de São Paulo, porque as pessoas sabem que não é verdade. Por que o senhor acha que a população está sendo dura aí com o senhor, então, e dando pouca aprovação para a sua gestão? Se você analisar as pesquisas, Fernando, elas dizem hoje que aproximadamente 30% dos paulistanos acham a gestão boa ou ótima, que aproximadamente 40% dos paulistanos acham a administração regular, que aproximadamente 25% dos paulistanos acham a administração ruim e péssima. Você vai perceber que o ruim e péssimo, ele está muito ligado àquelas pessoas que votam no partido adversário, no PT. As outras 75% não sabem. As outras 70%, se elas acham que está regular, ótimo ou bom, é porque elas têm uma tendência de, na campanha, quando se conscientizarem, se inteirarem do que foi feito ao longo dos 8 anos na cidade de São Paulo, tem uma tendência de votar na continuidade da administração. Você precisa saber ler a pesquisa. Uma coisa é você perguntar agora para um cidadão que está na rua, caminhando, sobre uma administração, sempre vem a ele um problema que não foi solucionado. Outra coisa, durante uma campanha, ele ter a oportunidade de relembrar como era a cidade antes dessa gestão, o que foi feito e o que não foi feito, e comparar com gestões anteriores. Daí ele começa a avaliar de outra maneira, até porque aí ele vai ter que votar. Nesse momento ele não está preocupado com o voto. Então, eu estou muito otimista em relação à nossa gestão, em relação aos resultados da gestão. Prefeito Gilberto Kassab, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio do Grupo Folha. Eu que agradeço a você, Fernando, ao Grupo Folha, pela oportunidade, mais uma vez,
de estar aqui conversando sobre o Brasil, sobre São Paulo, sobre a democracia, num momento tão especial, onde eu tenho a alegria, até o orgulho, a honra de participar do processo de um partido que acaba de ser criado e que me honra com a designação do seu primeiro presidente e que tenho certeza absoluta tem muito a contribuir para o desenvolvimento do país. Obrigado.